eles aplicam, e eu diria que uma maneira errada, porque aplicam essa disciplina corretiva sem nenhum critério. O critério às vezes é a raiva, às vezes é a falta de paciência, às vezes é o desejo de uma solução rápida. E essa disciplina corretiva não deve ser usada dessa maneira, porque aí dessa forma você está utilizando ela como uma varinha de condão. E lembra lá na primeira live que eu falei que a educação ela é direção, né? Você precisa direcionar para que a criança siga o seu caminho de acordo com o objetivo final, que é ter a sua alma aperfeiçoada para que um dia ela se apresente novamente para o seu Criador. Então, quando você utiliza a disciplina como uma espécie de varinha de condão, um passe de mágica, você não está utilizando de maneira correta. E eu queria deixar apenas esse alerta aqui para vocês, pois hoje nós não vamos falar sobre a correção física, a disciplina física. Eu quero falar agora sobre a disciplina restritiva. E eu vou tentar explicar para vocês como eu entendo essa questão da correção restritiva. A correção restritiva já foi ensinada lá na live 5 e é a mais adequada para ser usada na educação, ok? Principalmente de crianças pequenas, tá? Pois ela evita a possível ferida emocional que a correção física exagerada pode abrir. Então, como eu falei para vocês, né? Quando eu estava falando isso lá na live 5, eu falava sobre o pai que chega em casa cansado e ele quer logo tomar o seu banho, tomar o seu lanche, ou jantar, ou comer alguma coisa e sentar no sofá para descansar, porque ele trabalhou o dia inteiro e ele merece aquele descanso. Pensa ele que merece aquele descanso, tá? Então, ele chega em casa, de repente a esposa está em casa cuidando das crianças, ou também acabou de chegar junto com ele e pegou a criança de repente na creche ou na casa da avó, e estão os dois estressados, os dois cansados, geralmente ali no finalzinho da tarde, tá? Das 5 horas da tarde até ali 6, 7, 8 horas, 9 horas, até a hora que seu filho vai dormir, é um período punk, né? Alguns chamam ali até a minha esposa falou uma vez para mim, né? A hora da bruxa. A bruxa aparece ali porque é o período que as crianças estão cansadas, às vezes elas estão saindo da creche ou saindo da escola ou da casa da avó, dormiu, não dormiu, às vezes acabou de acordar porque está tudo bagunçado o horário dela, ou ela acorda àquela hora mesmo, e aí o pai está cansado, a mãe está cansada, e aí corrige a criança para que ela fique quieta logo, para que ele chegue em casa, sente e tenha o seu merecido, entre aspas, descanso. Então, essa disciplina exagerada nesse momento, ela pode abrir feridas emocionais na vida do seu filho. Como assim, Marcelo? Não está dizendo que a Bíblia fala sobre correção com vara, então você está aí anulando, você está revogando o mandamento, né, divino, né? Primeiro que isso não é verdade, não estou revogando nada, não tenho poder para fazer isso. Segundo, não é um mandamento, tá? Isso aí está no livro de Provérbios. E no livro de Provérbios, quando fala sobre a correção com a vara, a gente entende que Provérbios é um conjunto de livro, é um livro com um conjunto de provérbios que são observações dos sábios que ao longo do período da sua vida ele observou e entendeu que aquilo funciona assim, ou daquela maneira, ou da outra maneira, funciona assim, não funciona assado. E nesse sentido ele escreveu o livro de Provérbios. O livro de Provérbios não é um livro de promessas, tá? É um livro de observações corretas, obviamente, que podem ser utilizadas na vida das pessoas. Tem coisas ali que são claramente verdadeiras, que assim, incontestáveis, tem coisas que precisam ser aplicadas e tem outras coisas que podem ou não podem ser aplicadas na vida das pessoas. E uma delas é essa correção com a vara. O que você quer dizer, Marcelo? Quero dizer que é possível que você eduque o seu filho sem a vara, tá? Eu não estou dizendo que você tem que adotar esse método, mas eu digo para você que é possível sim. Então, se você olhar para o livro de Provérbios como um livro de promessa, você comete um erro teológico, isso aí eu te garanto. Tá? Agora, se você quer aplicar a correção física no seu filho, tudo bem, mas tenha cuidado para não utilizar ela como uma varinha de condão. A correção física, né, ela não é uma espécie de
de encurtamento de caminho, tá? Olha, cheguei em casa cansado, eu quero logo tomar banho, sentar no sofá, dormir, ou comer, ou assistir o futebol, e tem uma criança lá que atrapalha esse momento mágico, esse momento santo. Então eu pego a correção física e encurto esse caminho e vou ter o que eu quero, o meu objetivo. Não, você vai criar uma ferida no seu filho, porque o seu filho tem uma demanda para ser atendida e você precisa atender essa demanda, principalmente você como pai. Por quê? Como eu falei para vocês, é um momento de mais fragilidade, de mais cansaço do dia, que é esse fim da tarde, as crianças também estão cansadas, estão estressadas. E você, pai, mãe também, obviamente, mas você, pai, tem que tomar as rédeas dessa situação e entender que naquele momento é o segundo turno do trabalho. Não dá para pensar, vou chegar e vou descansar. Principalmente se a criança for pequena. Você tem que chegar ali e botar ordem no barraco. Tá entendendo? Se a sua mulher trabalha, ela tem uma dupla jornada. Então ela já tem grandes dificuldades como você. Então você precisa tentar absorver para você a mais essa carga física necessária. Tá? Vai ter que largar o futebol, vai ter que largar o filme que você quer assistir. Depois que você encaminhar as coisas em casa, encaminhar a criança junto com a sua esposa, a ajudar também ela a se recuperar, a se recompor, aí sim você tem o seu descanso, você tem a sua pausa. Ah, Marcelo, mas aí já é meia-noite, já é 1h, já é 11 horas ou 10 horas. Tá bom, bem-vindo aí à vida de pai. Né? Você vai ter que abrir mão, até que você consiga colocar suas crianças num ritmo, numa rotina que pode proporcionar para você esse período um pouco mais cedo. Então, se você tiver rotina, e a gente tem um curso sobre isso, voltado para essa preparação, para que você crie uma rotina, para que você ganhe tempo na sua casa, para que você tenha esses momentos de lazer, esses momentos aí durante a semana com a sua esposa para assistir um filme, para ver o seu futebol junto com ela, ou dar mais descanso para ela e você vai lá e faz isso, enfim. Mas você vai precisar de uma rotina. Não é chegar lá com a varinha de condão, né? Como se o chinelo fosse a varinha de condão, e conseguir isso aí na marra. Isso vai provocar feridas no seu filho.